Olá, obrigado pela companhia. As notícias sobre pessoas acumuladoras de objetos têm se tornado cada vez mais comuns e, dependendo da postura da pessoa, isso pode ser considerado um transtorno. Sobre o tema, eu converso com a psicóloga Daiane Sgrignoli. Ela tem mestrado em promoção da saúde, é professora da Unipar e fala conosco de Umuarama. Tudo bem, Daiane? Tudo bem, Edenilson? Eu estou bem, obrigado. Daiane, qual a diferença entre colecionador e um acumulador? O colecionador, ele tem o hábito, né, o costume de ter objetos diferentes, né, ou mesmo objeto com símbolos diferentes. Então, talvez a gente possa lembrar, né, eu tenho lembranças assim de conhecidos que colecionavam quadrinhos, colecionavam latinhas com símbolos, com imagens. Então o colecionador ele tem esse costume, esse hábito e não causa, né, nenhum problema, nenhum impedimento, nenhum risco à sua saúde. Já o acumulador, ele acumula, ele guarda objetos, ele precisa ter aqueles objetos por algum motivo em que, se não tiver, ele vai sentir que está em risco. Ou ele vai sentir que pode gerar uma falta muito grande e, na verdade, pode gerar um sério sofrimento em relação a ele não ter aquele determinado objeto. E aqui a gente pode dar um exemplo sobre caixas de leite, né? A pessoa vai guardando caixas de leite, vai pegando coisas da rua, mesmo sem ter a real utilidade, ela guarda porque ela precisa daquilo que vai fazer falta um dia, então ela vai guardando porque ela entende que em algum momento ela vai precisar. E quando a acumulação de objetos, então, se torna um transtorno? Bom, o transtorno de acumulação, ele é caracterizado pela dificuldade da pessoa em descartar os objetos, os itens, exatamente pelo fato dela entender que em algum momento da vida dela ela vai precisar daquilo, né? Então, se torna um transtorno no momento em que a pessoa sente que não consegue tirar aquilo da vida dela e isso vai causando prejuízos para o cotidiano dessa pessoa. E a pessoa percebe que ela tem o transtorno ou geralmente é alguém próximo a ela? Os dois. Tanto a pessoa, né, ela consegue muitas vezes perceber que aquilo ali tá causando um impedimento no cotidiano dela, ou até mesmo ela vai acumulando a ponto de não ter passagem dentro de casa, ela não consegue habitar, né, ali numa sala ou passar no corredor, ela consegue perceber. Porém, geralmente é o familiar que insiste para que essa pessoa jogue fora. Só que esse acúmulo, ele é muito importante para a pessoa porque sugere proteção. Se eu faltar, né, se esse produto faltar, ele vai trazer algum prejuízo. Então a pessoa se sente protegida. Ela percebe, ela consegue perceber, mas ela tem dificuldade de buscar tratamento. Uma breve pesquisa na internet e a gente encontra notícias de pessoas que acumulam toneladas de coisas dentro de casa. Quando isso se torna uma questão de saúde pública? É uma questão de saúde pública porque traz inúmeros riscos à saúde e ao ambiente, como proliferação de doenças, risco de incêndio, de desabamento, a própria mobilidade, né, em relação a acidentes domésticos, entre outros inúmeros problemas, e que então a saúde pública ela acaba precisando intervir por conta desses agravos e desses riscos que vai podendo acontecer por conta desse acúmulo que promove sujeira, promove, né, animais que transmitem doenças. Então é um momento em que a gente precisa observar e, em geral, né, os familiares é que podem auxiliar nisso para poder
trazer ali para a pessoa que acumula uma conscientização. Como é o tratamento? O tratamento ele pode ser por várias vias. Temos a psicoterapia e pela psicologia nós temos várias linhas teóricas e cada profissional que segue, né, de forma ética, científica, a sua técnica, a sua linha teórica consegue manejar e conduzir, né, esse tratamento de uma forma que o paciente consiga ir lidando e se desfazendo desses objetos. A gente sempre precisa lembrar que o acúmulo de objeto ele tem um sentido para a pessoa, ele tem um motivo. Pode ser um luto, perdi alguém, perdi um animal e aí eu acumulo para talvez substituir aquele sentimento ou aquela falta. Então, o objetivo do tratamento psicológico é fazer um deslocamento, né, desse passado e dessas vivências de sofrimento que a pessoa tem em relação à situação, à vivência, à experiência vivida e trazer essa pessoa para o presente, se conscientizando cada vez mais, né, do seu cotidiano e de que aquilo que ela acumula promove, né, um certo prejuízo. E o tratamento medicamentoso, o tratamento psiquiátrico é um trabalho em equipe. Muitas vezes o sofrimento ele toma conta e inabilita a pessoa, então o medicamento ele vem para promover mais saúde e qualidade de vida, então é um trabalho em equipe. Além disso, nós também podemos contar com acompanhamentos e visitas domiciliares, né, da própria unidade básica de saúde e imprescindível o acompanhamento e o apoio familiar, a rede de apoio familiar. A gente pode falar em cura ou apenas controle desse transtorno? O resultado do tratamento, ele não vai visar a cura, mas sim a qualidade de vida, promover a qualidade de vida para essa pessoa, em que ela consiga, né, se conscientizar de que o que de fato está fazendo mal para ela e poder trazer ela para a saída dos riscos que o acúmulo promove. E o contrário desse comportamento, as pessoas que são assim totalmente desapegadas de tudo, isso também pode ser um problema? A gente sempre fala que precisa ouvir a situação, né? Em geral, nós temos algum vínculo com a materialidade da vida. Então, nós temos projetos, objetivos e que visa a materialidade. Sim, nós precisamos ficar atentos se caso a pessoa é totalmente desapegada e se isso promove esse desapego, esse não ligar para nenhuma questão, nenhuma materialidade da vida, um certo prejuízo no cotidiano dessa pessoa. Precisamos ouvir as situações e sim, estarmos atentos. Daiane, que dicas você dá para a gente ficar atento então a esse transtorno de acumulação? Bom, a primeira coisa é estar atento às emoções, né? A situação que coloca a gente num conflito emocional, ela nos traz armadilhas e aí a gente acaba desproporcionando a realidade. Em vez de viver bem, né, no nosso dia a dia, a gente acaba se tornando refém do nosso próprio passado, sem que a gente consiga dar seguimento, né, e viver bem com as pessoas que estão à nossa volta. Então, cuidar, estar atento às nossas emoções e se isso, né, no cotidiano está trazendo algum prejuízo. Consequentemente, buscar ajuda. Além disso, a gente sempre precisa lembrar de que todo sofrimento não é frescura. Todo sofrimento não é falta do que fazer ou preguiça, né? Então, a gente precisa cuidar com a não estigmatização do sofrimento. Por conta do comportamento de acumulação, muitas vezes as pessoas acham que é só ir lá limpar a casa da pessoa que vai libertar ela da situação que ela vive. E não é, né? A pessoa logo com o passar do tempo já está acumulando novamente. Então, tanto a psicoterapia, tratamento psiquiátrico, redes diversas de apoio, onde essa pessoa conseguir se sentir segura, é importante que ela
busque ajuda e conte com essas pessoas. Daiane, obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, Edenilson. Obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.